Hoje, na aula de hoje, eu quero compartilhar com vocês algumas lições a respeito de Judas Iscariotes. Então, só que para que a gente possa entender alguma lição que Judas quis nos ensinar, nós precisamos entender primeiro quem é ele, para que a gente possa entender o restante da história. Então, uma das coisas que sabemos sobre Judas é que ele foi um dos 12 apóstolos que foi escolhido a dedo pelo nosso Salvador e Mestre Jesus Cristo. Outra coisa que sabemos a respeito de Judas é que ele era da tribo de Judá. Uma outra coisa que também sabemos a respeito de Judas é que Judas ele tem o nome da cidade onde ele nasceu, que é chamado o nome da cidade de Quiriote. Por isso que ele tem o nome Judas Iscariotes. Outra coisa que sabemos a respeito de Judas é que ele foi o único dos apóstolos que não era galileu. E também sabemos a respeito de Judas que foi ele que traiu nosso Salvador e Mestre Jesus Cristo. Então agora por quê? Essa é a grande lição que eu quero compartilhar com vocês hoje. Por que será que ele traiu? Teve uma pessoa que estava conversando comigo um tempo atrás que falou que essas coisas acontecem porque houve uma predestinação. O que vocês acham? Será que é uma predestinação? Porque olha que coisa interessante. Se a gente for estudar nas Escrituras, se vocês forem abrir a Bíblia e abrir em Salmos 69, 25 e Salmos 109, 8, lá nessas Escrituras são profecias que foram feitas lá no Velho Testamento, testificando que Judas ia realmente trair Jesus Cristo. Antes de ele nascer, já sabia disso. E ainda fala nas Escrituras que Judas, além de trair Jesus Cristo, ele ia perder o direito no apostolado. E isso tudo antes de ele nascer. Agora, será que foi uma predestinação ou uma pré-ordenação? O que vocês acham? Para entendermos isso, nós precisamos primeiro, para ter as respostas para essas questões, precisamos primeiro entender qual que é a diferença de predestinação e pré-ordenação. Uma coisa importante sobre esses nomes, apesar que os próprios nomes já dizem, que geralmente as pessoas elas pensam que foi predestinação. A pessoa, antes de nascer, já estava lá predestinada a fazer aquilo. Então, predestinação é basicamente isso mesmo. É a pessoa, ela nascer já pronta para ser expulsa da presença de Deus ou predestinada a habitar na sua presença. Só que quando nós vamos pesquisar mais a fundo a respeito dessa questão, nós descobrimos que predestinação, ela não dá direito da pessoa usar o seu arbítrio. Só que é importante nós entendermos isso, porque o arbítrio, ele está nas Escrituras e o Senhor, ele ordena que todos os filhos dele, sem exceção, tenha acesso ao livre-arbítrio, ou arbítrio, mais correto falar. O arbítrio, ele dá a oportunidade de você escolher. Só que quando se a crença dominante é predestinação, então isso significa que a pessoa não tem o direito de usar o seu arbítrio, que o Senhor ele ordenou desde a fundação do mundo e vai ser assim sempre. Então, qual a diferença da predestinação e a pré-ordenação? A pré-ordenação é quando antes de nascermos, quando nós habitávamos na presença de Deus, lá as Escrituras ensinam que quando nós estávamos lá na presença do Senhor, antes de virmos para essa terra,
nós, no mundo espiritual, foi lá que nós aprendemos e adquirimos e recebemos as nossas primeiras lições. Então, lá nós aprendemos as nossas lições e sabíamos exatamente o que tínhamos que passar nessa terra. E o Pai, nosso Pai Celestial, que nos ama, ele sabe a nossa limitação e as nossas capacidades. Então, ele sabendo que nós temos limitações, então ele falou: filho, eu vou mandar você para a Terra e você vai ser provado nisso, para que você use o seu arbítrio, para que você cumpra a sua missão. Agora, predestinação não é assim. Predestinação, você está predestinado a voltar à presença de Deus ou a ser expulso da presença dele, não importa o que você faça. Você não vai ter direito ao seu livre-arbítrio, ao uso dele. Isso é contrário aos mandamentos de Deus. Isso significa que qualquer pessoa que vier até vocês e falarem que não, isso aconteceu na sua vida porque você foi predestinado a acontecer, isso é mentira. Isso é mentira e muito séria, porque as escrituras e os profetas, tanto modernos quanto antigos, eles sempre ensinaram que as escrituras, elas falam o tempo todo isso, e nós somos livres para escolher entre a liberdade e a vida eterna, ou o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e a morte do diabo. Então, as escrituras já estão diante de nós, só precisamos estudá-las, examiná-las com carinho. Então, que fique bem claro isso. Judas, ele traiu Jesus Cristo por quê? Ficou claro isso para vocês ou não? Predestinação, no caso de Judas, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O que aconteceu foi uma pré-ordenação. Judas, ele foi escolhido antes de nascer para ser um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, e ele tinha certas limitações, assim como cada um de nós temos. Ele não era diferente de nós. Só que ele tinha limitações, e nessas limitações ele foi testado, assim como todos nós estamos sendo e vamos ser. Então, só que Judas, ele simplesmente cedeu à tentação, e de acordo com o que as escrituras ela ensina e deixa bem claro, é que Satanás entrou em Judas para que ele traísse o Salvador. Por que Satanás entrou em Judas? Foi porque ele deixou. Assim que vai acontecer com cada um de nós. Satanás, ele só vai ter poder sobre nós se nós assim desejarmos ou deixarmos. Sem isso, Satanás, ele não tem poder nenhum sobre nenhum de nós, dos filhos do Pai Celestial. Porque nós estamos investidos de poder. E nós temos mais poder do que Satanás, em virtude de nascermos para isso, em virtude de termos um corpo. E o corpo, ele já nos deixa num nível superior a Satanás. Agora, as nossas escolhas é que podem nos levar a caminhos obscuros e nos afastarmos da luz, e Satanás vai ter poder sobre nós, se assim o desejarmos. Agora, a pré-ordenação é que quando Judas ele foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos, e ele veio e nasceu nessa terra e foi ordenado como um apóstolo do nosso Salvador Jesus Cristo. Então isso, e o propósito dele, de todos os filhos do Pai Celestial, nunca é cair, mas sempre se elevar acima de todas as coisas. Só que o Pai, ele nos dá oportunidades para escolhermos. As escrituras mesmo, elas falam: sois livres para escolher entre a vida eterna e a exaltação, ou a morte e o cativeiro com Satanás. Então, é uma escolha que nós temos. E Judas, infelizmente, deixou
que a escolha dele fosse servir a Satanás. Então o resultado foi esse. Mas lembrem bem disso. Predestinação é contrário aos mandamentos de Deus. E pré-ordenação é a favor dos mandamentos de Deus. Lembrem bem disso, que predestinação, ela tira o arbítrio. E a pré-ordenação autoriza que você use o arbítrio. Espero que tenha deixado claro isso da melhor forma possível. Se não ficou, vocês me informem nos comentários para que eu possa explicar com o máximo de clareza possível. Muito obrigado pelo tempo que vocês têm de ouvir essa mensagem e compartilhem ela e ajude para que outros conheçam essas informações também e não se confundam com esses dois pontos de doutrina que é predestinação e ordenação, ou pré-ordenação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.